igreja, no futuro da nossa nação, que eles possam crescer ouvindo a Tua palavra e que eles não se esqueçam, quando precisarem, relembrar os princípios que eles aprenderam aqui, Senhor. Que eles sejam grandes pessoas que amam a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar, então, o missionário Adriano Kuroki, que veio do Japão, para estar com a gente hoje. Bom dia. Com muita gratidão que hoje eu estou aqui com vocês na Igreja da Liberdade, também porque de tempo em tempo, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, quando nós estamos passando com alguma crise no nosso dia a dia, eu vivo no Japão servindo ao Senhor há 25 anos, e lá na nossa região, no nosso contexto, nós não temos tantas pessoas a quem recorrer, a quem compartilhar, a quem pedir oração. O meu amigo da Holiness mais próximo está a cerca de 6 horas de carro de onde eu vivo, o pastor Márcio, né? Mas o pessoal daqui dessa igreja, representada pela Rumi, é alguém que eu envio pedidos de oração, é alguém que eu falo sobre as dificuldades, e de tempo em tempo também Rumi entra em contato dizendo que, olha, o pessoal da igreja, o pessoal da Ponte para a Missão preparou essa oferta para você. E então é com muita gratidão, não só por ser alguém que nos ouve lá do outro lado do mundo, mas porque foi através dessa igreja que eu conheci Jesus, né? Era um grupo de jovens e que iam daqui dessa igreja lá para Itaquera. 8h30 da manhã, parava uma Kombi. Tinha uma unção da Kombi naquela época, sabe? Conversando com algumas pessoas da minha idade, quantos não conheceram Jesus através do ministério da Kombi? Uma Kombi sempre tinha um japonês dirigindo, ou era feirante, ou era um missionário da Holiness, né? E ali eles nos pegavam, 8h30, e nos levavam para a escola dominical. Família Tomotani, né, família Ki, né, Dalton, e até Toyohashi não, né? Até Itaquera, né? Pastor Saito, Ricardo Tina, Inês Fukuda, Sofia e Edson, e quantos outros, Dona Laura também participou dessa turma, e através desse sacrifício, dessa entrega desses jovens, eu pude conhecer Jesus, e hoje tenho falado de Jesus lá no Japão. E lá a gente usa uma vagoncha, né, uma espécie de Kombi dos nossos dias, para buscar as crianças. E assim a gente continua o trabalho da mesma maneira que a gente
herdou. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre o que temos feito lá no Japão. Poderia colocar o próximo slide? Tem um vídeo aí. Aliás, é eu que passo? É vocês que passam? A gente não é acostumado a trabalhar com outras pessoas, sabe? Então...父よ彼らを許したまえと十字架でイエスは祈られた罪の許しを与えるためにその命さえも与えた愛今主よこの愛を伝えるために御霊の力を注いでください世界中貧しい者にすべての悲しむ者に人々にこの愛伝えよう神の愛を世界中すべての Obrigado. Esse vídeo foi feito há cerca de 20 anos por um professor de seminário, Nishioka Sensei. Ele foi meu professor e há 20 anos ele já dizia que 30 mil pessoas por ano se suicidam no Japão. Aliás, 30 mil pessoas moravam em internet café. Sobre quase 100 pessoas todos os dias se suicidavam e o número daqueles que tentavam se suicidar era um número muito gigante. Lá, naquela época, 20 anos atrás, o sensei já falava sobre um pedido de socorro que a nação tinha. Queria mostrar alguns dados para vocês. Esse livrinho é um livrinho que a OMF, uma missão internacional, ele elaborou
para 2023, ok? Esse aqui tem luzinha? É o botão vermelho? Ó, aí sim. E aqui fala sobre o Japão. O Japão, um país de hoje já são mais de 125 milhões de pessoas. E de todos os povos do mundo é o segundo maior grupo que menos se conhece Jesus. São 21 cidades e 524 vilas que não tem nenhuma igreja. Há quase 8.000 igrejas protestantes no Japão. Há cerca de uma igreja para quase 17.000 pessoas. Em 2023, 50% dos pastores tinham mais de 65 anos. O número de cristãos no Japão é menos de 1%. Ontem estive com o pastor Carlos Cauano, da igreja da IMEL, dizendo que a estimativa dele, os dados que ele levanta, é que são 0,3% de cristãos. Como que se chega a um número como esse? Realmente o número de cristãos é muito pequeno, e quando conhecemos as igrejas do Japão, no geral são igrejas de idosos. Então, realmente, o número de cristãos na igreja do Japão, mesmo que a pessoa para de ir na igreja, o seu status como membro permanece ali. Então, é baseado nesses relatórios que se faz a contagem do número de cristãos. Mas, de fato, aqueles que continuam na fé, aqueles que continuam caminhando no Senhor, é um número muito menor. Opa. Esse aqui, no Congresso de 2023, esse sensei é um sensei de uma das maiores denominações do Japão, Nihon Kiristo Kyodan, e a denominação dele tinha, na época, 1.660 igrejas, das quais 283 igrejas estavam sem pastor. Nos próximos 10 anos, a estimativa era de que 500 igrejas estariam sem pastor. Grande parte dessas igrejas não tem 2 dígitos, não tem mais do que 10 pessoas. Os membros dessa igreja têm cerca de 70, 80 e 90 anos de idade. A tendência, em 2023 mais de 50% dos pastores tinham 65 anos, a conta é muito fácil, né? Daqui 5 anos, já terão 70 ou mais. Quando nós falamos, por exemplo, sobre a nossa igreja Holiness, a igreja Holiness do Japão, lá na minha região, temos a igreja Holiness do Brasil, temos outras 4 igrejas. E nesse ano, abril de 2024, de 4 pastores fomos para 2, né? Porque 2 pastores foram para igrejas um pouco maiores, para poder cuidar de igrejas sem pastor. E Shingai Sensei, então ele ficou responsável além da igreja de Gamagori, onde ele pastoreia, igreja de Okazaki. A igreja de Nagoya ficou sem pastor. E assim caminha não só a igreja Holiness, mas quase todas as igrejas do Japão. Talvez numa contagem regressiva, até onde será que a igreja conseguirá permanecer? Fico pensando no chamado do Senhor para os seus discípulos e para nós. Qual é a nossa missão? Para que foi que o Senhor nos chamou?
Quando nós chegamos ao Japão, quando nós olhamos alguns dados, nós ficamos até mesmo assustados com o tamanho do desafio que está sobre a gente. Mas quando nós olhamos o texto, Marcos capítulo 3, de 13 a 14, diz: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, para os enviar a pregar. O primeiro objetivo para o qual foi chamado os discípulos do Senhor foi para estarem com Jesus, foi para caminharem com Ele. E nós não fomos chamados para sermos, em primeiro lugar, servos do Senhor, trabalhadores do Senhor, ou para resolver um problema que somente Deus poderia resolver. Nós fomos chamados para sermos pessoas que estão junto com o Senhor. Nesse ano, nós participamos de 2 Seikai, né? Seikais continuam firmes. Eu não me lembro se na nossa região chegamos ao 86º, mas lá no Japão nós participamos tanto do Seikai da Fraternidade da Santidade, das Igrejas da Santidade, quanto o Seikai das Igrejas Holiness da região. E é interessante a palavra que os pastores têm ministrado, têm trazido. Uma palavra que marcou muito o meu coração foi que nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. E o sensei da fraternidade foi um pastor da igreja Emanuel. O pastor falou: vocês já ouviram aquela palavra? Este é o meu filho, em quem eu me alegro. Você poderia entender que essa palavra também é para você, essa palavra também é Deus falando no seu coração. E todo mundo, puxa vida, essa palavra foi no momento que Jesus foi batizado, quando o céu abriu, o Espírito Santo em forma de pomba apareceu, e Deus Pai falando ao seu Filho, falando às pessoas sobre Jesus. E o sensei ali na sua fala, ele diz, quando os discípulos pediram para Jesus ensinar como orar, Jesus ensinou para eles que eles deveriam começar chamando Deus de Pai, porque o Senhor nos chama de filho. E se para Deus nós somos filho, então essa palavra também é para nós. Você é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Que nós possamos entender que nós fomos primeiramente chamados para sermos filhos do Senhor, para estarmos com Ele. E a presença de Deus em nós é o que a gente tem para oferecer às pessoas. Não temos condição alguma de resolver esses grandes problemas que o Japão tem, mas nós podemos viver no Japão ou em qualquer outro lugar como um filho de Deus. Gostaria de mostrar um pouco sobre o nosso trabalho. Essa foto já tem 1 ano e meio, mas essa é a igreja de Toyohashi, né? A nossa igreja lá em Aitken. Hoje nós estamos num outro prédio, no local na cidade ao lado de Toyokawa, e essa é a nossa turma ali. No Japão, algo que tem acontecido, além das pessoas que já eram da igreja, já eram principalmente da igreja Holiness, da igreja Metodista Livre, e se achegam à igreja. Há muitos que têm conhecido Jesus naquele lugar. Mais de 50% das pessoas da nossa igreja foram batizadas por nós, conheceram Jesus ali. Há muito tempo atrás, foi aqui na igreja, estive num congresso das igrejas Nikkeis, e pastor Jurandir, ele trouxe um dado interessante, dizendo que o Nikkei no Brasil, mesmo depois de mais de 100 anos de imigração japonesa para o Brasil, não chega a 3% de convertido. O Nikkei no Brasil não chega a mais de 3% de convertido.
O Nikkei no Brasil é quase um povo não alcançado. O Nikkei no Brasil é um povo que nós precisamos orar, precisamos buscar por eles também. E nós pensamos, dentre tantos motivos que levou o Senhor a levar esse povo Nikkei para o Japão. Com certeza, o objetivo para muitos é para que eles pudessem ter um encontro com Jesus. E ali, muitos Nikkeis têm se achegado diante do Senhor com o coração quebrado, com muita tristeza no coração, vivendo aquilo que os seus avós, os seus bisavós viveram um dia no Brasil. Há pessoas que falam que é mais fácil um japonês emigrar, viver no Brasil, do que um brasileiro viver no Japão. A gente leva tanta bronca lá, gente. O lixo lá anda sozinho, sabia? Às vezes, já aconteceu comigo, de jogar o lixo, e eu estava lá ainda. Eu joguei o lixo no dia que era para jogar, e no outro dia, o lixo estava na minha porta. Mas como assim? Como que o lixo veio parar na minha porta? Os responsáveis pelo lixo, eles estão sempre verificando se você jogou certo ou não. E se não jogou certo, o lixo vai para a tua porta. E a gente... Bom, deixa as broncas para lá. Vamos continuar na nossa caminhada. Para não desanimar ninguém que queira, né, ir para o Japão. E assim vai, né? Igreja de Toyohashi conta com cerca de 60 pessoas no seu culto, cerca de 20 dessas são crianças. Os nossos cultos são bilíngues. Contamos com cerca de 10 missionários de tempo integral. E hoje, eu, Márcio e Celso, nós somos tanto pastores da Igreja Holiness do Brasil, quanto também da Igreja Holiness do Japão. Lá no Japão, é interessante, principalmente quando temos o retiro de maio, depois do louvor, né? Então, um grupo precisa ir para a salinha, porque a gente faz em 2 línguas ali para não ficar traduzindo tudo. Então, o grupo de jovens, né, o grupo daqueles que têm cerca de 6 anos, até 24, 25 anos. No último retiro, eles eram mais de 30. Então, eles foram para a salinha e nós chamamos um pastor japonês para ministrar para eles. E eu estive perguntando para os jovens da nossa igreja, da Igreja Holiness do Brasil, quantos aqui não entendem português? Sabe que 80% deles levantaram a mão? 80% dos nossos jovens já não entendem a língua portuguesa. A partir desse ano, recebi nomeação para a igreja de Nagoya. A igreja de Nagoya ficou sem pastor e a Igreja Holiness do Japão pediu para que pudesse receber nomeação para essa igreja. Mas a minha posição ali é de ser um apoiador. Pastor Omai, que já viveu no Brasil, ele está como o pastor responsável dessa igreja. Eu estou como um co-pastor. Pastor Omai, a agenda dele talvez de vir 2 ou 3 vezes no ano nessa igreja. Ele mora em Fukushima, né, bastante longe. Eu moro na cidade de Toyohashi, a cerca de 2 horas. Mas esse casal, essa família, Lucas e Nadine, eles se mudaram para a igreja de Nagoya. Lá estão morando. E mesmo sem falar japonês, a Igreja Holiness do Japão disse: nós precisamos muito de jovens, de pessoas que possam nos ajudar. E assim, Lucas e Nadine e suas crianças estão morando naquele lugar, porque eles podem fazer limpeza, eles podem levar as pessoas de carro para casa, e depois de 6 meses servindo a igreja, mensalmente, os membros da igreja pediram: por favor, nos mande o missionário Lucas. Ele pode não falar, mas todo o resto ele faz com muito carinho.
A igreja está a tal ponto de que não importa se o pastor ou o missionário fala ou não a língua japonesa. Eles precisam de ajuda para que a igreja não precise fechar. Essa foto é um pouco antiga, 1 ano e meio atrás, mas não foi nós da igreja que temos reunido, juntados missionários, mas o Senhor tem levantado missionários de muitas denominações, missionários de tempo integral, como o missionário Lucas. Ele está servindo na igreja Holiness de Nagoya, e todo o sustento dele vem do Brasil, né? Vem da igreja cristã evangélica, assim como esses outros missionários que foram enviados pela Igreja Metodista do Brasil, da Jocum, Igreja Presbiteriana. Todos eles têm vivido, servido, e lá na nossa região nós atendemos 3 igrejas japonesas. Lucas, que está morando na igreja Holiness de Nagoya, mas mensalmente também, a pedido do Shingai Sensei. Então, um missionário vai até a igreja de Okazaki, um outro missionário vai à igreja Assembleia de Deus japonesa, e um casal brasileiro vai até a igreja Vida Nova, igreja brasileira da qual fez parte pastor Takashi há muito tempo atrás. Sabe, lá no Japão, por mais que cada grupo tenha sua denominação, como nós somos da igreja Holiness do Brasil, mas a igreja do nosso lado muitas vezes está morrendo. O pastor está muito idoso, o pastor está doente, ou igrejas estão sem pastor. E o que acontece é que dentro das possibilidades ali, então nós enviamos esses jovens, esses missionários às igrejas que abrem suas portas para poder ajudar no trabalho missionário. Esse aqui é um vídeo, mas acho que pelo tempo também não vou passar. Na igreja de Nagoya, Ichibaku Kyokai, ali que acontece o Seikai da Fraternidade Holiness. Parece que há mais de 20 igrejas da santidade lá na região. E juntando 20 igrejas, eles conseguiram levantar 3 jovens para compor um grupo de louvor. E eles pediram ajuda para nós que moramos do outro lado da província, para enviar jovens, para montar um grupo. E ali nós enviamos alguns jovens da igreja e missionários, e assim temos procurado servir não só a igreja Holiness, mas também outras igrejas na região. Todos os anos recebemos, está meio estranho ali é um vídeo, né? Recebemos o pessoal da James até hoje. Então nós recebemos todos os anos e fazemos acampamentos, atividades de verão, para estar servindo não só as igrejas, mas principalmente para sair da igreja. Junto com eles visitamos asilos, visitamos orfanatos, e assim a gente segue com o nosso trabalho missionário na região. Começamos ali desde 2011, visitando a região nordeste do Japão, e até hoje, né, onde aconteceram terremotos, onde acontecem desabamentos, como Okayama, Fukushima, Kumamoto, e agora em Noto, lá em Ishikawa-ken. Então, nós temos servido ao Senhor. Essa igreja em Kanazawa.
já. Jesus é minha força. Às vezes, algumas pessoas podem perguntar: por que é que vocês precisam ir tão longe para servir ao Senhor? Região de Kanazawa fica a cerca de 6, 7 horas da onde nós vivemos. Sabe, irmãos, no Japão é tão difícil de você conseguir a atenção de um japonês para que ele esteja com você, escute a palavra. Então, nós precisamos estar juntos, nós precisamos conviver com eles, caminhar com eles. E cada vez que acontece um terremoto, acontece um desastre natural, para nós aquilo é uma oportunidade. Porque ali a gente pode servir, ali a gente pode entrar nas suas casas, ali nós podemos conviver um pouco com eles. E depois que nós chegamos em Noto, nós visitamos 9 vezes. Quando você chega mais ou menos na 6ª visita, você começa a poder conversar com eles sobre coisas do coração. No Japão, nós precisamos dedicar tempo. Nós precisamos investir. Lá, nós visitamos sistematicamente um abrigo infantil. E nesse abrigo infantil, esse ano, foi a primeira vez que a gente pôde fazer uma oração dentro do abrigo. Lá nós contamos histórias, nós falamos de Jesus. Há um trabalho que começamos a ajudar na região de Tóquio. Um amigo missionário, ele tem reunido cerca de 120 crianças não cristãs para poder falar de Jesus. E ele disse que no ano passado foi muito difícil o trabalho, porque não tinha pessoas que falassem japonês na sua equipe. Ele é americano, ele consegue trazer 20, 30 jovens americanos, mas eles não falam japonês. E mesmo quando criança queria ir no banheiro, eles não podiam entender. Esse ano, em julho, nós tivemos o retiro. Por favor, eu peço que as fotos daqui para frente que vocês não postem, não comentem, ok? Todas essas famílias e essas crianças cuidam de crianças de orfanato, né, como nós cuidamos também. E uma vez por ano, o pessoal da James, Rick Chuman Sensei, eles têm mobilizado para patrocinar esse retiro para as famílias cristãs que têm cuidado de crianças no Japão. Quase todas essas crianças que estão na foto, elas viviam em orfanatos, né? E essas são as famílias. Quando nós nos reunimos, nós podemos compartilhar como tem sido cuidar das crianças. Nós podemos compartilhar como tem sido os nossos erros, os nossos acertos. Eles podem falar sobre crianças que voltam depois que vão embora. E falam também sobre alguns que nunca mais voltou. E que o nosso trabalho é tão pequeno. Talvez muitos como eu, quando começou esse ministério de cuidar de criança, estava iludido com um sentimento de que através da minha vida, as vidas deles poderiam mudar. Mas as marcas que as crianças carregam são tão profundas que o máximo que a gente consegue fazer é estar juntos com eles por algum momento das suas vidas. Essas são algumas crianças que já viveram comigo. Esse menino Itsuki foi bem quando o pastor Edu, Liana, nos visitou. Ele tinha 5 anos. E confesso que viver com as crianças também é um grande crescimento para a gente. Como eu lamento ter sido tão duro com ele, no jeito de ser, no anseio de ensinar, no anseio de educar. Mas no dia que ele precisou ir embora de casa, ele dizia, eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora.
Ele precisou ir embora da minha casa porque nossa filha mais velha, com a presença do Itzke, ela começou a ter crises de lembrança de quando ela era abusada. E ela ficava muito agressiva. E de certa forma, ela descontava no menino mais novo. E nós, muito inexperientes, ficávamos os 3 adultos protegendo esse garotinho. E depois o médico disse, alguém tinha que ter ficado do lado dela, porque o pavor que ela sentia de ser rejeitada foi muito maior do que ela podia controlar. Outras crianças que nós encontramos, essa menininha aqui embaixo, hoje ela vive com uma outra família de pastores e lá ela está bem. Essa outra menina ali na bicicleta de azul, até hoje nós convivemos com ela. A última ligação que ela me deu foi há 2 semanas e ela ligou pedindo para adotá-la, né? Ela já tem mais de 20 anos, mas eles têm anseio por um lugar que eles chamem de lar. Essa menina do meio, ela fez 18 anos no dia do centenário. E o conselho tutelar decidiu que ela deveria viver sozinha e ficar independente. Nós vivemos 5 anos juntos. Nossa, eu conheci todos os policiais da minha cidade, sabe? Porque os vizinhos chamavam polícia quando ela entrava em crise, né? Quantas vezes eu não fui procurar ela na estação de trem? Ela fez amizade com alguns adolescentes que ficam perambulando por aí, e eu, como filho de bom baiano, né, que é minha mãe, ia atrás dela. Um dia estava tendo evangelismo na estação e ela estava ali, e o meu amigo falou, você quer cantar algum louvor? Eu falei, quero. E eu cantei, Kimiwa Aisareru Tameu Maretá, olhando para ela passar bastante vergonha e saber que ela é amada, né, pelo Senhor e por mim também. Sabe, ela foi no acampamento do Raibie, um ministério para adolescentes ano passado, e ano passado ela confessou Jesus. Mas depois continuou com, eu não digo vida de rebeldia, mas uma vida de clamor, de gritando pelas feridas que quando ela era mais nova ela nunca pôde gritar. E o que nós podemos fazer por ela, eu não pude mudar a vida dela até o momento, mas nós podemos dizer para ela que ela tem um lar, que a recebe sempre que ela precisar voltar. No serviço missionário, e um lugar como o Japão, um lugar tão hostil, um lugar que resiste tanto, até mesmo a fazer amizade, a gente não tem muito o que fazer. Eu não tive muito o que fazer, a não ser sentar do lado, a não ser dizer, eu estou aqui para tentar ser seu amigo. O outro muitas vezes pode falar, mas rapaz, você tem mais problema do que eu, né? Não, realmente. Como família, nós convivemos com doenças emocionais, passamos por internações, nós também carregamos tantas questões. Porém, nós somos uma família que conhece Jesus. E a questão não é ter ou não ter problema. A questão é ter Jesus no coração. E compartilhar esse Jesus com o outro. Queria chamar a Mayumi. Onde está a Mayumi? E se você, foi chamado pelo Senhor, saiba que o Senhor também chama você para ser discípulo. E o teu primeiro chamado é estar com Ele, é estar com Jesus. Nós temos aqui alguns
pedidos de oração sobre um projeto de construção da igreja. Nós desejamos que essa igreja seja um local para as pessoas, um local de culto, um local onde adolescentes que não podem viver mais nos abrigos infantis, eles possam encontrar abrigo. Nós oramos para que esse lugar seja uma habitação para os missionários. Sabe, missionários de origem brasileira têm muita dificuldade de viver no Japão. Essas histórias que a gente escuta sobre os plantadores aqui no Brasil, guardadas as proporções, os missionários brasileiros têm passado por muita coisa parecida. A questão financeira, a questão da solidão. E penso que se a igreja pudesse ser para eles um local, pelo menos o aluguel e um grande apoio poderia ser para muitos missionários. Um local que possa servir de um lugar de refúgio para vizinhança. Quem sabe ter alguns bichinhos, hortas nesse local. Quem sabe lá no terreno da igreja podemos ter até mesmo um cemitério. Para quem não é do Japão, pode soar muito estranho, mas o japonês lida com a morte de uma maneira diferente. E os japoneses costumam ir aos templos para visitar os seus ancestrais. E o pastor Goya, da igreja de Sakado, diz como é importante a igreja ter o seu cemitério. Porque os familiares e quem não conhece Jesus podem depois vir à igreja para lembrar dos seus. Quem sabe esse lugar se torne até um lugar de acampamento também. Queria cantar com vocês essa música e assim terminar esse tempo de compartilhamento. Essa música, o autor disse que quando ele fez pensando no espírito missionário. Ele fez essa música pensando naqueles que dão suas vidas, doaram suas vidas. Não puderam ver os frutos, mas o Senhor é aquele que há de fazer com que esses frutos possam frutificar. Ima koso tachiagaro kono kuni no sukui no tame ni watashi ni dekiru koto shu no tame ni今始めよう今こそ立ち上がろうこの国の救いのために私にできること主のために今始めようまかれた種が実を結び色づき出す思いを超えたことがやがてこの地に起こる種は命を運び救いを告げ知らせるまかれた種が色づき出す
てこの地に起こる。種は命を運び、救いを告げ知らせ。Lá no Japão, em muitos lugares que a gente anda, na nossa região, há muitas plantações. Plantação de arroz. A região que eu moro, Toyohashi, há muitos pés de caqui. Há também bastante plantação de repolho. E, bom, eu cresci em São Paulo. Cresci longe de hortas, de flor. Até hoje eu não sei direito o nome das flores. Mas é interessante quando você fica olhando as estações e, de fato, o tambor de arroz, a plantação de arroz, a cada semana muda o aspecto, muda. Se você tirar uma foto, toda semana muda. E tem aquela época, parece, minha esposa diz que dentro de um hatake, de uma horta grande, se planta em épocas diferentes, para que não precise colher tudo de uma vez. Então, quando vai chegando perto de dar fruto, de colher, as cores mudam. Está perto de colher. Precisa gente para colher. Precisa gente para trabalhar. No Japão, não há nenhuma garantia de que você vai conseguir colher naquele tempo que você pensa. Nós temos um trabalho lá chamado Gospel, que a média da pessoa se converter é 7, 8 anos. Uma pessoa reconhecer Jesus. E eles estão ali sempre se juntando para cantar música gospel e ouvir uma pequena mensagem. Mas eles levam 7, 8 anos. Há cerca de 2 anos recebi uma mensagem de uma moça, dizendo: muito obrigado por todo o tempo que você falou de Jesus para mim. Ela já está num outro grupo. Ela diz: domingo que vem eu vou me batizar. Ela disse: eu já entendia de Jesus antes, mas eu não podia dizer, publicar, porque eu sempre esperei o meu pai apoiar a minha decisão. Ela é mais velha do que eu, ela já tem mais de 50, mas ela esperava o tudo bem do pai dela. Sabe, no Brasil nós entendemos que o negócio é individual, Quantas coisas eu penso que a gente podia também aprender com os japoneses. O respeito ao seu pai, aos seus semelhantes. Talvez, lógico, não a ponto da gente postergar a fé lá para frente, mas não há garantia de você colher. No filme Silêncio, existe um diálogo que um senhor fala para o missionário: você não entende que árvores que crescem na Europa não crescem aqui no Japão. O Japão é um pântano para as árvores do cristianismo. Mas nós cremos que o Senhor do Japão também é o nosso Deus. E que a semente é o Senhor que no seu tempo há de fazer crescer. Nós precisamos ser colaboradores do Senhor. Servir com que nós podemos servir. O Japão, os Nikkeis, precisam de pessoas que orem, que acreditem, não deixem a semente para lá. Continue regando, continue tirando os matos, para que no tempo do Senhor essas sementes possam brotar. Quem sabe você pode se envolver cada dia mais com o Japão, o povo japonês, com as crianças, com os velhos, com as igrejas sem pastor. Pessoas que por 30, 40 anos guardaram a fé e nos últimos capítulos da sua vida ficaram sem pastor. Que nós possamos lembrar dessa igreja envelhecida, desse povo que resiste, mas resiste porque não conhece. Que a gente possa lembrar deles e saber que o Senhor há de fazer essa semente
brotar. Vamos orar? Senhor, nós queremos orar e te pedir, estende suas mãos sobre o povo japonês. Senhor, eu sei que o japonês é um povo criado pelo Senhor. E o Senhor tem amor, paixão e gratidão, alegria por ele, porque é tua criação. Eles precisam saber que o Senhor é o Senhor deles também. Eles precisam saber que o Senhor os ama. Para isso, nós, os crentes, precisamos, ó Deus, ter mais paciência, ser mais nebarizoioi, permanecermos, amá-los, aguardá-los. Que o Senhor seja a força para muitos, os pais cuidadores, os evangelizadores, os missionários. Sustenta esses missionários emocionalmente, financeiramente. Abre portas, abençoa a Igreja Holiness do Japão. Pastor Sato, que esteve com a gente, ele está no seu coração. Precisamos fazer algo novo. Como isso deve ser desafiante para um pastor japonês. Um pastor de um povo, ó Deus, que é tão resistente a novidades. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoá-los. O povo que quer diferença, mas não sabe como. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor nos abençoe como brasileiros a sermos bênção para eles também. Que o Senhor, ó Deus, estende sua mão sobre os Nikkeis no Brasil. Estende sua mão sobre a Igreja Holiness do Brasil, sobre a Igreja Metodista Livre, Osana e todas as igrejas Nikkeis. Levanta missionários, até mesmo não Nikkeis, para demonstrar o seu amor a esse povo. Deus, e que esse povo possa conhecer que Jesus é o seu Salvador e o seu Senhor. Nós pedimos a sua bênção sobre esse povo. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, tanto aqui quanto lá no Japão. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Agradecemos a mensagem. Obrigado. E vamos nos colocar em pé e entoar agora a doxologia. Logo após teremos a bênção apostólica trazida pelo pastor Edu.